nunca passou por isso de estar perdido e achar que não tem mais volta, e clamar a Deus e Deus te ouvir. E Ele sempre ouve, né? O texto hoje que eu quero falar, ele está em Marcos 2, 1, 12. Vocês puderem abrir a Bíblia? Marcos 2, 1, 12. Já encontraram? Quem encontrou, quem que fala? Amém. Vou ler aqui. No primeiro eu vou orar. Então, curvem suas frontes e vamos fechar os olhos para orar. Querido Pai, te agradecemos por esse sábado, por estarmos aqui em Tua presença, mesmo no frio, mas um dia bonito que o Senhor concedeu para nós hoje. Senhor, abençoa o culto, derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada pessoa que está aqui, para que possamos compreender a Sua palavra, Senhor. Amém. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto e essa história é bem conhecida, né? Que é sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Aqui o texto diz: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Então, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam, que assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome seu leite e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Esse texto ele é bem conhecido, né? Do paralítico que foi salvo por Jesus. Quando o Fábio estava cantando a música, estava lembrando, né, do meu passado, quanto que as coisas que eu passei, sobre a depressão, essas coisas assim, né? E muitas pessoas me ajudaram na época, pessoas que são meus amigos, e também tive amigos que achavam que estavam me ajudando de outra forma, me levando para lugares em que não estavam me salvando. E quando ele estava cantando, eu estava lembrando de um dia que eu estava voltando para casa do trabalho e ele estava muito mal. E eu lembro que eu não queria mais voltar para casa, que fiquei na rua, parei o carro, estacionei e fiquei lá sozinha, num lugar que não tinha ninguém. E eu comecei a mandar mensagem para pessoas que eu conhecia: posso dormir na sua casa? Posso dormir na sua casa? Porque eu não tinha vontade de voltar para casa. E todas as pessoas falavam que não podia, não sei o quê. Também era tarde da noite, né? Deitada. Eu fiquei lá sozinha, daí comecei pensando, né, na vida, o que eu queria fazer. Aí os pensamentos não eram muito bons, né? Nem vou dizer o que era, mas não eram pensamentos bons. E eu estava naquele momento tão mal, e eu lembro que passou um motoboy por mim, e ele me viu lá sozinho e voltou. Depois eu pensei: eu acho que ele está procurando alguém, né?
tá achando que eu pedi o lanche, né? Quase que eu aceitei se tivesse lanche. Aí ele voltou, e daí começou a conversar comigo, perguntou por que eu tava ali, por que eu tava sozinha, se eu tava esperando alguém, né? Daí começou a falar que ali era perigoso, que eu não podia ficar ali. E ele percebeu que eu não estava bem. Ele ficou um tempo ali conversando. E assim que ele saiu, eu nunca esqueci dessa pessoa, eu não sei quem que é. Aí assim que ele saiu, eu fui clamar a Deus, né? Eu estava passando por um problema bem sério, assim, da depressão. E eu comecei a clamar a Deus, pedir para Ele me guiar. E veio o pensamento, eu sei qual é o caminho, eu sei onde eu devo estar. Naquele momento, Deus enviou aquela pessoa para que eu pudesse refletir. E Deus ele envia amigos na nossa vida, nos momentos difíceis, para que a gente possa retornar ao caminho dele. E hoje a gente vive um momento, uma fase que é muito fácil você fazer amigos na internet. Hoje em dia a gente tem muito amigo. Mas será que essas pessoas são realmente amigos nossos? Será que eles se preocupam com nós? Essas pessoas que estão lá, esses muitos amigos que a gente tem? E será que eles estão dispostos a carregar a gente numa maca? Porque eu tenho certeza que aquele momento lá em que os 4 homens carregaram aquele paralítico deve ter sido muito difícil. Porque você olha a dificuldade, você olha aquela multidão de gente, você não consegue passar. E imagina você subir numa casa com uma maca, com paralítico ainda. Mas mesmo assim, eles não pararam, mesmo em meio à dificuldade, né? E para aquele paralítico, talvez aquela seria a sua única chance, né? Naquele momento. E ele teve pessoas que levaram ele até Jesus no momento certo. E a verdade é que as amizades elas influenciam muito na nossa vida, nas nossas escolhas. Eu, por exemplo, na época assim, que eu estava fora da igreja, eu tinha muitas amizades que falavam assim para mim: ai, você não está bem? Vamos sair, vamos para uma festa, vamos fazer isso. E naquele momento eu achava que aquilo era amizade, que o que eles estavam me influenciando era correto. E eu ia, né? Só que aquilo me trazia um vazio muito maior. E talvez, naquele momento, aquelas pessoas não conheciam também a palavra de Deus, talvez eles achavam que estavam fazendo o melhor para mim. Só que Jesus sempre coloca pessoas que nos levam até Ele. Sempre vai ter alguém que vai nos levar até Ele. E às vezes a gente precisa de alguém que nos traga até Jesus. E aquela história do paralítico, ele fala sobre nós, né? Sobre as amizades que a gente escolhe. E qual tipo de amigo a gente está sendo hoje? Aquele paralítico, naquele momento, tinha uma necessidade enorme, né? Ele não podia chegar sozinho até Jesus. E na época não tinha cadeira de rodas, né? Era só a maca. E o quanto tempo ele ficou lá esperando que alguém o levasse, né? Que ele queria chegar até Jesus. E hoje a gente conhece pessoas que às vezes estão só esperando uma oportunidade, esperando alguém que chegue até elas e tragam ela para cá, para Jesus, para perto de Deus. E naquela situação, muitas pessoas poderiam ter abandonado, ter desistido naquele momento, né? Porque viu as dificuldades que tinham, né? Porque muitos podiam olhar, não tem como eu passar. Então, vamos deixar para outro dia. Mas não, eles não olharam as dificuldades. E a fé deles, né, fez com que aquele paralítico voltasse a andar e seus pecados fossem perdoados, né? E a gente hoje também temos amizades que só estão com a gente enquanto tem benefício, como o filho pródigo, por exemplo. Ele, quando ele tinha dinheiro, quando ele estava festando, ele tinha vários amigos, né? Quando ele não tinha mais nada, todos os amigos sumiram. E quem que ele recorreu? Ao pai, né? É o único que estava lá de braços abertos esperando ele. Em Provérbios 19, 4 diz: as riquezas multiplicam os amigos. Existem amigos para festas, amigos de conveniência, amigos de interesse, mas o verdadeiro amigo é aquele que permanece quando ninguém mais fica.
E diz em Provérbios 17:17: em todo o tempo ama o amigo. O paralítico descobriu quem eram seus verdadeiros amigos justamente no momento mais difícil da sua vida. E nós também descobrimos, porque os verdadeiros amigos não aparecem apenas nos momentos felizes, mas permanecem nos momentos difíceis. Eu tenho uma amiga que ela não é adventista, mas é uma ótima amiga. Que ela, sempre contei para ela tudo, que às vezes nem para a família da gente não fala o que se passa, né? E eu lembro que eu nunca esqueço que ela falou que teve uma época que eu queria muito fazer dança gaúcha, fazer o curso de dança gaúcha, era meu sonho, né? Não era um sonho, era algo que eu queria muito, né? E eu fui lá e falei pra ela: ai, fulana, eu quero fazer um curso de dança gaúcha. Eu falei pra ela, ela olhou pra mim assim: vai fazer um curso de Bíblia? Tipo, eu comecei a rir naquele momento, né? Mas ela estava certa, né? Que o amigo de verdade é aquele que vai falar o que você deve fazer, mesmo que não seja o que você queira ouvir. Às vezes a gente fica chateado quando alguém vem e fala pra você: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas o amigo de verdade, ele vai falar as coisas corretas. Ele não vai te apoiar em tudo que você for fazer, se não estiver certo. E nem toda companhia é uma boa companhia, né? Nem todo conselho merece ser ouvido, nem toda influência é positiva. E existem pessoas que nos incentivam a fazer aquilo que sabemos que é errado. São aqueles que dizem: não tem problema, você merece, só dessa vez, ninguém vai saber. Eu posso dizer que eu já fui essa pessoa que falei assim para outras pessoas. De falar assim: se você está feliz é o que importa. Eu já fui essa pessoa, né? Hoje eu reflito melhor, né, sobre isso. Não deveria ter dado aquele conselho, mas naquele momento eu achava que era correto. Mas mais um amigo que nos aproxima do pecado não está demonstrando amor, está contribuindo para a nossa queda. Muitas pessoas perderam a comunhão com Deus por causa das amizades erradas. Sansão escolheu ouvir pessoas erradas, Salomão permitiu influências erradas, e muitos jovens abandonaram os princípios por causa da pressão dos amigos. Por isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:33: as más companhias corrompem os bons costumes, as amizades possuem poder. Elas podem nos aproximar do céu ou podem nos afastar dele. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente convive muito com as pessoas, a gente acaba pegando hábitos delas. Normalmente, às vezes, se você convive com a pessoa que fala muito palavrão, você acaba falando um palavrão. A pessoa sai muito, começa assim, quando a gente está fora. Toma um copinho, é só um copo hoje. É assim que acontece, é só um copo hoje, não vai fazer mal. E você toma um copo, quando vê é mais que um copo, é 2, é 3. E quando vê você está bebendo todos os dias, mas isso devido às más influências, né? E o certo seria a gente que está em Cristo influenciar o nosso amigo, não deixar que ele nos influencie com as coisas do mundo. Um exemplo sobre os amigos que dão os conselhos certos para a gente, mesmo que doa, se você estiver olhando um amigo seu, uma pessoa, e ela está indo em direção a um precipício e vai cair, e se você não corrigir ela, que ela deve voltar, ela vai acabar caindo. E isso acontece com as nossas influências. Se eu ver que a pessoa está fazendo algo errado e eu deixar que ela faça, eu estou deixando que ela caia no precipício, né? Como aquela minha amiga, né? Que ela falou para mim que era para eu fazer o curso de Bíblia, né? E o verdadeiro amigo é aquele que nos corrige, o verdadeiro amigo é aquele que nos alerta, aquele que aconselha mesmo quando dói. Em Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo. Quem ama de verdade não aplaude o erro. Quem ama tenta salvar. E muitas vezes o conselho que menos queremos ouvir é exatamente o que precisamos ouvir. E a gente também, como amigo, o que a gente está fazendo para ajudar as pessoas? Qual é o problema que as pessoas estão passando? Quem é o paralítico que a gente precisa estar levando até Jesus? Que está paralisado espiritualmente. E a gente está desistindo
vendo as dificuldades, vendo o mundo lá fora, vendo o quão difícil está trazer as pessoas para a igreja. Será que a gente está passando por cima das dificuldades, estamos abrindo o telhado para levar esse amigo até Jesus? Quando aqueles homens chegaram à casa, eles encontraram multidão, não havia espaço, não havia passagem, não havia acesso. Muitos teriam desistido, mas eles não. Subiram ao telhado e abriram o teto e baixaram o paralítico diante de Jesus. O extraordinário eles não levaram um amigo para qualquer lugar, levaram para Jesus, porque sabiam que somente Jesus poderia resolver aquilo que ninguém mais poderia resolver. A gente que está aqui na igreja hoje, que conhece a palavra, a gente não deve guardar só para nós, né? Temos que passar para outras pessoas que a gente ama. O melhor amigo é aquele que não faz apenas companhia, mas é aquele que nos aproxima, que nos incentiva a orar, a estudar a Bíblia, permanecer firmes, voltar para a igreja quando estamos desanimados. Aqueles 4 homens mudaram a história daquele paralítico porque levaram ao lugar certo. E a amizade é algo muito importante, principalmente dentro da igreja. Porque quando eu entrei aqui, o mais importante foi, além da palavra, né, mas foi as amizades, o carinho que as pessoas recebem. E isso é o que nos torna cristão, que faz a gente querer ficar na igreja. Porque se eu vou num lugar onde ninguém é meu amigo, ninguém me trata bem, então eu não vou querer ficar lá. Agora, se eu chego aqui, todo mundo me trata bem, me abraça, pergunta como que eu tô, às vezes até uma mensagem, quando alguém não veio na igreja, fulano, por que você não veio hoje? Eu senti sua falta. Faz toda a diferença. E isso faz com que a gente queira vir mais vezes, queira se aproximar mais de Deus. E também, essa história fala também sobre um amigo maior do que todos. Não sei se vocês sabem qual amigo é esse. O melhor amigo que a gente tem, que está conosco em todos os momentos. Jesus. É Jesus. Ele é o nosso maior amigo. Quando você se sentir sozinho, que você achar que não tem ninguém, ore para Jesus, porque Ele sempre vai estar com você em todos os momentos. Ele é o nosso melhor amigo, vai te ouvir, vai te aconselhar. Não existe amigo maior do que esse. Enquanto os 4 amigos carregaram o paralítico até Jesus, Jesus carregaria algo maior. Ele carregaria nossos pecados. Ele carregaria nossa culpa. Ele carregaria nossas condenações. Na cruz do Calvário, Jesus fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Talvez existam pessoas que foram decepcionadas por amigos. Isso acontece. Alguém nos decepcionar. Talvez alguém tenha sido traído, abandonado, esquecido. Mas Jesus, Ele nunca nos abandona, nunca vai nos trair. Porque às vezes a gente é falho, né? Naquele momento a gente pode falar alguma coisa que não seja boa. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Jesus não apenas chamou você de amigo, Ele entregou a sua vida por você. Será que a gente está disposto a entregar a vida por aquelas pessoas que estão conosco, pelos nossos amigos? Será que a gente está disposto a passar por dificuldades para estar ajudando outra pessoa? Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, e alguém vem se aconselhar, pedir algo, conversar. A gente tem que guardar nosso problema no bolso, né? E ouvir a outra pessoa. Ouvir o que ela está passando. Por mais que às vezes tua vida está virada do avesso. Mas às vezes você ouvindo aquela pessoa, você sendo aquele amigo, você acaba tendo problema, parece que vai sumindo. E é muito bom você ouvir as outras pessoas e aconselhar e estar ali, às vezes só para ouvir. Às vezes a gente só precisa disso, né? Só alguém para nos escutar. Hoje a gente aprende 3 lições, né? Que toda amizade nem toda amizade é verdadeira. Nem todo mundo quer o nosso bem, né? E os verdadeiros amigos nos ajudam a fazer o que é certo. Ele não fala só o que você quer ouvir, que você tem que fazer isso porque você merece ser feliz, Ele vai falar o que for verdadeiro, que vai te aproximar de Deus.
E eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem são as pessoas que estão influenciando a nossa vida hoje? Será que são as pessoas que estão lá fora, que estão falando para você tomar só um copinho? Pode ser que não seja uma bebida, mas alguma outra coisa na vida, né? Tipo, não vai hoje no culto, tá tão bom ficar em casa dormindo, né? Ou elas estão levando você para mais perto de Cristo. Ou nós, né, estamos trazendo as pessoas. Qual que é o conselho que a gente está dando hoje para os nossos amigos? E que tipo de amigo a gente tem sido? A gente tem ajudado a pessoas a encontrarem Jesus? A gente tem influenciado algumas pessoas? No dia a dia, no trabalho? Sei que às vezes é difícil, as pessoas pensam diferente da gente, né? E a gente fica com medo de contrariar. Mas só de você orar pelos seus amigos, dar o testemunho do que está acontecendo na sua vida, o que Jesus tem feito por você, já é um grande passo. Tem convidar a pessoa para programações, para estar aqui, falar de Jesus, falar o quanto Jesus ele nos perdoa, tem misericórdia de nós. Pense em alguém que precisa de Jesus. Pense em qualquer pessoa do seu trabalho, da sua família, ou até um filho, ou um colega de trabalho. Agora imagine aqueles 4 homens carregando um paralítico. Deus nos chama para fazer o mesmo. Talvez não para carregar uma maca, mas para carregar alguém em oração, em amor, em cuidado, em testemunho. Eu quero pedir que nessa semana, não só nessa semana, mas todos os dias, que a gente possa ser um daqueles 4 amigos, que a gente nunca esqueça, quando ninguém mais puder ajudar, existe um amigo fiel, que é Jesus. É um amigo que nunca nos abandona, um amigo que perdoa, um amigo que salva, e que em breve ele voltará para nos levar para casa. Amém? Amém. Então é isso. Convidar o irmão Fábio para cantar, fazer mais uma mensagem musical.